Dia 1º de maio de 2018. O desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, localizado na região central da capital paulista, chocou a população brasileira e chamou a atenção para o déficit habitacional na maior e mais rica cidade do país. O desabamento deixou 7 mortos, 2 desaparecidos e aproximadamente 455 pessoas desabrigadas, das quais 38% eram crianças ou adolescentes. O edifício estava ocupado desde 2012. O imóvel fazia parte do grupo de mais de 145 mil domicílios que se encontram na mesma situação por todo o Brasil, abandonados ou em litígio. A presença de terras ociosas no meio da cidade, terras que estão vazias, significa um uso, o não cumprimento da função social, ou seja, uma terra que poderia ser usada para habitação, para comércio, para serviços, usada para a população, acaba ficando abandonada e com o quê? Com um objetivo de valorização. O fato fez aumentar a discussão sobre urbanismo social, que trata da consciência e necessidade de se repensar a formação de nossas cidades, a partir de estratégias e transformações urbanas, voltadas para a diminuição da pobreza, a inclusão social e a integração positiva das pessoas com o espaço urbano. A reforma urbana é, em primeiro lugar, garantir a chamada função social da propriedade, né? Ou seja, garantir que a propriedade urbana ela seja utilizada para finalidades sociais, que ela não seja fruto de processos especulativos. Significa também reservar espaços da cidade para aqueles que não têm renda para poder adquirir o solo, né, que são as chamadas zonas especiais de interesse social. São zonas, áreas onde fica definido que o uso prioritário é o uso para habitação de interesse social. A importância da sociedade para ampliar os compromissos do Estado para melhorar a qualidade de vida. Então, é muito importante ter projetos, mas com apoio da sociedade, e por isso o urbanismo ele não pode só estar voltado para as grandes corporações, para os grandes condomínios, mas ele tem que ter perspectiva de redução das grandes desigualdades que existem nas nossas cidades. As políticas públicas, elas são fundamentais, elas são uma carreira de relevo, né? Então, cada um que chega, ele tem que fazer sua parte, sua cota ali, né? E elas, sem políticas públicas, a gente não vai conseguir moradia social, a gente não vai conseguir infraestruturas adequadas. A implementação do urbanismo social vem sendo realizada em diversas cidades pelo mundo, mas a utilização não afeta somente a questão do apartheid habitacional. Um dos principais exemplos vem de um dos vizinhos do Brasil, Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia. A cidade chegou a apresentar o mais alto índice de homicídio do mundo, atingindo o ápice de 380 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 1991. Atualmente, a taxa de homicídios caiu para 20 por 100 mil habitantes, o que mostra que o urbanismo social também traz benefícios em outros aspectos das cidades, como a segurança pública, por exemplo. Medellín, que é o grande case na América Latina de transformação, saiu do fundo do poço e virou hoje uma das cidades mais inovadoras do planeta. Então é o grande caso referencial, né? Ao longo do século XX, com várias continuidades de gestão, conseguiu realmente transformar-se, né? E é muito legal. Evoluções e você sempre vai um pouco para frente e vai um pouco para trás. Conseguir que o planejamento seja, além de lote a lote, que como a gente tem nossa lógica, essa é uma conquista da Colômbia. Estamos aprendendo a fazer uma coisa que chama reajuste de terrenos, que é pensar a cidade em bloco, não em prédio a prédio, terreno a terreno, proprietário a proprietário. No Brasil, o maior problema está concentrado na cidade de São Paulo, que recebe um título nada agradável, o de recordista no déficit habitacional, possuindo aproximadamente 13 milhões de habitantes e um déficit de 358 mil moradias, ou seja, pessoas sem casa ou habitação adequada. No restante do país, o déficit é de mais de 6 milhões e 300 mil domicílios, para 33 milhões de pessoas, 16% da população brasileira. Esse número assustador é quase o mesmo que o total da população de países como Canadá,
Afeganistão ou Venezuela. Mas será que o que falta é casa mesmo? Na verdade, matematicamente não é bem assim. O Brasil possui mais de 7 milhões de imóveis vazios, acima do número necessário para sanar a demanda de 6 milhões e 300 mil domicílios. Ou seja, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. A necessidade de haver uma melhor redistribuição dos recursos públicos para os programas sociais. Fazer aquilo que a gente poderia chamar inversão de prioridade. O que é inversão de prioridade? Ao invés de investir em túneis, em viadutos para carros, investir em corredores de ônibus. Ao invés de investir em prédios suntuosos, investir em habitação de interesse social. Requer também um poder público que esteja voltado para essas prioridades. O mercado, ele é muito bom para gerar riqueza, mas não para atingir nossos objetivos sociais. E se você adiciona isso, que a gente tem decisões públicas históricas que concentram o investimento em poucas áreas da cidade, a gente termina com a cidade que a gente tem, né? Uma cidade muito rica, mas muito pobre ao mesmo tempo, né? Então, riqueza não garante qualidade, não garante morar bem.